Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e eu tô de novo aqui para trazer para você a nossa análise da semana. Como sempre, começando aqui pelo site, pela análise da semana passada, eu tenho que te dizer que a gente está atravessando aqui uma fase espetacular. Faz bastante tempo que uma análise não dá errado, né, e essa daqui foi mais uma. Nessa análise aqui, eu tinha falado que valia uma Leia Sampdoria. O jogo terminou 1-1. E a Fiorentina abriu o placar ainda no primeiro tempo. Excelente. Ali já daria a meta, já daria para sair. Outra operação que eu disse que poderia ser feita seria o over 2,5. O jogo terminou 1-1, mas como eu tenho falado também, as análises são para trading, não são para punt. Com esses 2 gols do primeiro tempo, se você quisesse esperar por causa de correria do jogo e alguma coisa assim, beleza? O segundo gol te daria praticamente 90% do lucro, e já era para ter saído. E além disso, eu disse também que esse over 2,5 poderia ser colocado a partir dos 16 minutos, né, entre os 16 e os 30. Foi exatamente quando o gol saiu, aos 24 minutos. Então, se você pegou, parabéns. Ah, esquecendo, eu disse também que valeria o 0,5 HT. O 0,5 HT, além... Eu disse que valia o 0,5 HT, mas eu errei, tá? Eu só tenho que pedir desculpa pra você. Valia o 1,5 HT. Saíram 2 gols no primeiro tempo e... né, então todas as operações indicadas valeriam. E espero que você tenha pegado um green bem legal nesse jogo. E vamos tentar continuar nessa pegada, né? Vamos para a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi para análise desse final de semana foi Sunderland e Leicester City. Esse jogo vai acontecer nesse domingo, dia 10, às 10h30 da manhã. Pela 33ª rodada do campeonato inglês. Está acabando o campeonato. Então vamos ver aqui no confronto direto nos últimos 3 anos. Existe aqui uma vitória do Leicester por 4-2 ano passado. Depois tiveram 2 empates em 0-0, né, ano passado também, e outro em 2014. E outra vitória do Leicester, só que aqui em amistoso não conta muito, porque às vezes os times nem titulares entraram nesse jogo aqui. Mas, analisando esses 3 jogos, existe um tabu de quase 2 anos aí, que o Sunderland não ganha do Leicester. Os últimos 10 jogos em todas as competições, o Sunderland tem uma vitória só nos últimos 10 jogos, 6 empates e 3 derrotas. O Leicester tem uma derrota, 1 empate e 8 vitórias. Campanha do Leicester sem comentários. Na classificação do campeonato, o Leicester ali em primeiro. E olha, vou ter que comentar aqui que para um time do tamanho do Leicester, isso aqui é a redenção. E vai ser muito difícil que eles percam isso daqui, essa posição, principalmente porque faltam poucas rodadas. Então o Leicester está aqui em primeiro lugar, o Sunderland na zona de rebaixamento, em 18º, precisando ganhar, né, porque faltam poucas rodadas e tem 4 pontos de diferença do primeiro fora da zona, que é o Norwich. Jogando em casa, o Sunderland melhora um pouquinho, tem praticamente a mesma campanha do geral.
São 17 pontos em 15, 17 pontos em 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Eles fizeram 17 gols, sofreram 16. O ataque não funciona muito. O Leicester mantém a classificação. São 34 pontos, o dobro do Sunderland. 34 pontos em 16 jogos. São 10 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Marcaram 29 gols, sofreram 16. A defesa dos dois, nas campanhas nas campanhas casa e fora, são equivalentes. O ataque do Leicester que funciona bem melhor. Aqui na campanha casa fora está discriminado os jogos dos dois times, né? Então a gente vê aqui as 1, 2, 3, 4 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas do Sunderland e 1, 2, 3, 4, 5 empates. Jogos que o Sunderland não venceu. 1, 2, 3, 4, opa, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos sem vencer. E ele venceu 1, 2, 3, 4. É mais que o dobro. O Leicester, a gente vê aqui jogos que ele não perdeu. Né? Jogos que ele não perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e somente 2 derrotas. Então a campanha, o Leicester é muito difícil que ele perca jogos fora de casa. O Sunderland já é difícil vencer em casa. Aqui dá pra gente ver aqui que a lei ao Sunderland tem valor, né? Outro ponto, vamos ver a quantidade de gols em primeiro tempo. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular esse aqui porque 45 minutos não dá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E que não saiu gol no primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos que não saíram gols. No primeiro tempo. 7 que não saíram gols no primeiro tempo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que saíram. Contei de novo porque eu perdi a conta. Vamos lá. Dá 8 a 7. Vamos ver do Leicester, que saiu o gol no primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com gols em primeiro tempo. E 1, 2, 3, 4, 5, só 5 que não saiu. Metade. Né? Aqui do Sunderland já está mais dividido. Jogo em primeiro tempo com jogo em segundo, gol em primeiro tempo com gol em segundo tempo. Vamos ver a capacidade do mercado de gols, né? Vamos ver os jogos com under. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos com under 2,5. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 com under, 6 com over 2,5. O Sunderland é um time que oscila entre 1,5 e 2,5. O Leicester para under. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com under. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praticamente o dobro.
O Leicester já é um time um pouco mais para over 2,5. Tá? Ele oscila mais para over 2,5. Beleza. Análise classificativa, o Leicester é primeiro. Aqui, no topo da tabela, o Sunderland só ganhou do Manchester United. Do resto, ele não venceu. Ele tem aqui 2 derrotas dos times mais próximos. Vou pegar até o West Ham aqui, que senão fica muito longe do Leicester. Tá, então são 2 derrotas e um empate e só uma vitória. Desses jogos, quem abriu o placar primeiro foram 2 jogos com gol do visitante e 2 jogos com gols do Sunderland primeiro. Foram jogos 2 com under 2,5 e 2 com over 2,5. O Sunderland é 18º. Entra aqui. Nessa área, o Leicester não perdeu de ninguém. Ele tem 3 vitórias e um empate. São 2 jogos com under, 2 jogos com over 2,5. E sempre quem abriu o placar foi o Leicester. Ok? Então é isso aí. Quadro de gols. O Sunderland tem 1.13 de média de gol marcado em casa. O Leicester, 1 gol sofrido. O Leicester tem 1.81 marcado. O Sunderland tem 1.07 sofrido. Como mostrado lá em cima, as defesas dos dois são bem parecidas. Só o ataque é que do Leicester é um pouquinho melhor. Média de gols marcados mais sofridos, 2.2 para o Sunderland, 2.81 para o Leicester. Olhando aqui, a média menor, se você for operar em over, a média menor é do Sunderland, 2.2. Portanto, esse jogo tem tendência a over 1,5. Ok? 1,5. Se você for fazer isso aqui, se for operar em over. Se for operar em under, aí você já leva em consideração o risco, né? E aí você olha a média maior. 2,81, ela passa de 2,5. Portanto, esse jogo pode ser que alcance over 2,5. Por isso, você tem que fugir. Se for fazer under, você tem que fugir desse risco aqui. Tá? Então, que você faça aí under 3,5, under 4,5. Ok? Para fugir do risco. Jogos sem sofrer, 20% do Sunderland, 31% do Leicester. Jogos sem marcar, 40% do Sunderland, 6% do Leicester. O Leicester ele tem uma quantidade bem pequena de jogos que ele não marca gol. Ao contrário do Sunderland, que tem 40% sem marcar. Né? Quase metade dos jogos o Sunderland não marca gol. Então aqui fica comprovado que é mais fácil o Leicester marcar gol no Sunderland do que o contrário. Jogos com mais de 2,5, o Sunderland tem 40% e 60% com under 2,5. O Leicester tem 63% com over e 38% com under. Abre o marcador a qualquer altura. O Sunderland, dos 15 jogos que ele fez em casa, ele abriu o placar em 6 vezes, 40% dos jogos. O Leicester, dos 16 jogos que ele fez fora de casa, ele abriu o placar em 11 jogos. É o dobro, quase o dobro do Sunderland, 69% dos jogos. Dos 6 jogos que o Sunderland abriu o placar, jogando em casa, 4 foram ainda no primeiro tempo. Dos 11 que o Leicester fez fora, que o Leicester abriu o placar fora de casa, 8 ainda foram no primeiro tempo. Portanto, é o dobro aqui, né? E a quantidade de gols em primeiro tempo é maior para o Leicester. O Leicester tem mais capacidade de abrir placar no primeiro tempo
do que o Sunderland. Depois vence no final. Dos 6 jogos que o Sunderland abriu o placar, 4 jogos ele venceu no final. Dos 11 jogos que o Leicester abriu o placar, ele venceu 9, 82%. Então a gente vê que, além de abrir mais placares em primeiro tempo, o Leicester vence muito mais jogos do que o Sunderland, mesmo abrindo o placar. No quadro do momento de gols, a gente vê aqui uma quantidade pequena, né, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos do Sunderland. Depois aumenta um pouquinho as duas barras. O Leicester já tem uma quantidade bem grande de jogos marcados no primeiro tempo já. E aqui ele sofre um pouquinho mais de gols, né, no meio do primeiro tempo. No segundo tempo, o Sunderland sofre mais gols do que no primeiro. E o Leicester marca mais gols do que no primeiro tempo também, no segundo tempo. E o Sunderland só consegue marcar um pouquinho mais de gol lá no final, nos últimos 15 minutos de jogo. E o Leicester ele praticamente mantém a média, né, de gol sofrido durante o jogo todo. Resultado ao intervalo. A maioria dos jogos do Sunderland em casa é 0-0, 33%. A maioria dos jogos do Sunderland ao intervalo é do Leicester. A maioria dos jogos do Leicester ao intervalo é 1-0 para ele, Leicester. 38%. O outro placar que se repete bastante nos jogos do Sunderland é 1-0 para ele, Sunderland, ou 1-0 para o visitante. Do Leicester, o outro placar que se repete um pouquinho mais é o 0-0 ao intervalo. Bom, se a gente somar aqui o 1-0 para o Leicester com o 1-0 para o Sunderland, ele acaba virando o placar mais provável do intervalo, tá? Por causa de ser placar incomum que se repete nos dois times, né? O outro placar mais provável seria o 0-0. 0-0, que também, se somar os dois aqui, fica outro placar bastante provável. 0-0 ao final de jogo. O Sunderland tem um 0-0 ao final de jogo só. E o Leicester não tem 0-0 ao final. Bom, olhado tudo isso, podemos chegar em algumas conclusões. A primeira delas é que a gente pode fazer lei ao Sunderland. A lei ao Sunderland tem muito valor. Em primeiro lugar, porque o Leicester precisa vencer. E o Sunderland não tem uma campanha muito boa dentro de casa. Além disso, a zaga do Leicester sofre muito pouco gol. Apesar da zaga do Sunderland também sofrer. Só que o ataque do Leicester é melhor. Então a lei ao Sunderland tem valor. Outra operação que tem valor seria o over 1,5, ok? 1,5. Over 1,5. Por que eu não falo 2,5? Porque se você analisar aqui, ó, os últimos 10 jogos do Sunderland, aliás, do Leicester, de 4 rodadas para cá, ele vem ganhando jogos de 1-0. Tá? E o Sunderland, dos últimos 4 jogos, 3 foram under 2,5. Tá? Então, aconselho o over 1,5. O Leicester vai tomar muito cuidado agora para não sofrer gol. Eles precisam pontuar.
continuar pontuando. Então eles não podem sofrer gol. Apesar disso, eu espero que o Sunderland venha um pouco aberto. Por quê? Ele precisa pontuar. O Sunderland precisa pontuar urgentemente. Até porque ele está, mesmo vencendo o jogo, ele não sai da zona de rebaixamento. Ele precisa torcer para outros times. Então ele precisa jogar um pouco mais aberto. Ele precisa tentar a vitória para não ser rebaixado. Acredito num jogo aberto. Aliás, acredito num Sunderland aberto. Mas mesmo assim eu acredito que não vai sair muito gol, porque o Leicester não pode sofrer. Então eu acredito no over 1,5. Tá? Seria o over mais simples de se alcançar aqui. Principalmente se o jogo resolver ficar aberto. Né? Então o over 1,5 tem mais valor do que o 2,5 aqui. Acredito que por causa do Sunderland precisar vencer, talvez não o primeiro tempo eu recomendo que você não faça lei, tá? Recomendo que não faça lei HT em ninguém e recomendo não fazer o 0,5 HT. Não recomendo. Recomendo que você pode fazer lei ao Sunderland já no começo, não no comecinho do jogo, mas durante o primeiro tempo, você já pode colocar essa lei. E pode colocar o over, né, o over 1,5, você pode colocar ele mais ou menos aqui, ó, mais ou menos entre os 15, os 16 e os 30, mas para mirar um pouco mais de resultado, né, um pouco mais de acerto, mais para o final do primeiro tempo, que é onde o Sunderland sofre mais gol e o Leicester mantém aqui a média de gol marcado. Lembrando que se o primeiro tempo não tiver muito bom, muito corrido, é melhor que você mire o over no segundo tempo. A média de gols marcados do Leicester é maior para segundo tempo, ok? A lei você já pode colocar antes. Então, é isso. Aconselho o over 1,5 para esse jogo aqui. Aconselho mais over 1,5 e lei ao Sunderland. Vamos dar uma olhada nas odds, na Betfair. Então tá aqui, Sunderland Leicester. A lei ao Sunderland tem muito valor, ela está baixa. Por que ela está baixa? Está baixa porque o Sunderland joga em casa e precisa da vitória. Por isso está baixa aqui, para aumentar o risco. Porém, como a gente viu na análise, a estatística mostra que a lei ao Sunderland tem muito valor. Então, aproveitando dessa odd, lei ao Sunderland, a gente reduz a responsabilidade e um gol do Leicester já dá mais do que a meta aqui. E outra operação foi o over 1,5. Ela já está começando bem alta aqui, ó. Muito perto de 1,5, alta para o caso de 1,5, né? Muito perto de 1,5. Basta esperar um pouquinho aqui, essa odd chegar no 1,5 ou um pouquinho mais, dependendo da correria do jogo. Se não tiver muito movimentado, como eu falei, melhor esperar. Ela acabou de subir até. E entrar nela, né? Quanto mais próxima de 1,5, melhor. Se chegar no dia eu estou fazendo o jogo, eu estou fazendo a análise hoje, né? No sábado. Aliás, na sexta. Estou fazendo a análise na sexta. O jogo é no domingo. Se até lá essa odd subir, melhor ainda. Você pode esperar um pouco mais até. Então esse over 1,5. Então são essas operações que valem. Não aconselho fazer lei HT e não aconselho fazer over 0,5. Muito cuidado com isso. Lembrando dos últimos jogos do Leicester,
que terminaram somente 1-0, e a maioria dos jogos do Sunderland também foram under 2,5. Muito cuidado. Então, lembrando, aí pode aparecer alguém que queira fazer under no jogo. Cuidado, não aconselho fazer under, justamente porque, deixa eu voltar aqui, justamente porque a média do Leicester, ela ultrapassa o 2,5, e o Sunderland precisa da vitória. Se esse jogo resolver sair do padrão, o seu under vai ficar arriscado. Não aconselho você fazer under, tá? Então a análise foi essa. Espero que você pegue outro green bem legal nesse jogo aqui, para a gente continuar aqui a nossa saga das análises de green, né? E vou deixar de novo na descrição do vídeo o endereço da página do Escola de Trading, do site. Vou deixar o endereço do Facebook para você conversar comigo. E compartilhe o vídeo, né? Mostre para seus amigos. Quanto mais pessoas eu ajudar aqui em trading, eu vou gostar cada vez mais. Comente o vídeo. Clique em curtir se você gostou. Se não gostou, clique em não curtir, para eu poder sempre saber se eu preciso melhorar alguma coisa. Pode me procurar se precisar. Te respondo praticamente na hora que você me procurar. E é isso. Bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo.